bem-vindos em mais um vídeo. E hoje eu vim atender mais um pedido de vários de vocês que me pediram para ensinar sutiã. Então eu vou começar do modelo mais básico. Esse aqui que vocês estão vendo no manequim é um modelo muito simples, menina moça, sabe aquele sutiã? Nosso primeiro sutiã, a gente nunca esquece, não é verdade? Meu primeiro sutiã foi assim, não tinha bojo, não tinha nada, mas ao mesmo tempo ele tem bastante informação. Então eu vou ensinar para vocês a fazer esse recorte aqui para encaixar o bojo. Esse sutiã tem uma boa sustentação, tem vários detalhes decorativos e eu vou ensinar todos os detalhes para vocês. Eu espero muito que vocês gostem e bora lá começar o tutorial de hoje. Então, gente, eu vou precisar que vocês prestem muita atenção, porque esse tutorial não é um passo a passo muito simples, ele é um pouquinho trabalhoso, mas com a prática e com bastante atenção você vai conseguir fazer. Nós vamos precisar do molde base da blusa. Esse é o método industrial que eu ensino no meu curso online, que já vem com essa pence. Mas o método simples que eu já ensinei aqui no canal também funciona, só que você precisa acrescentar essa pence para poder encontrar o ápice dela, que é esse pontinho aqui. E esse ponto você encontra pela altura do busto, que é da parte mais alta do ombro até o mamilo, e a separação de busto, que é a distância entre um e outro, daí você vai usar a metade desse valor. Encontrando esse ponto, você vai acrescentar na parte da cintura o tamanho da pence que você quer. Não precisa ser muito grande, pode ser uma pence de 2 centímetros. E aí você coloca a quarta parte da cintura mais os 2 centímetros da pence embaixo, para você conseguir fazer essa pence. Nessa região aqui vai ser a parte do bojo. Essa distância aqui, que é a separação de busto, vai ser o meu raio. Tá? O raio do meu busto, e eu vou passar nessa altura aqui, colocando o esquadro dessa posição, vou jogar para o outro lado também. Então eu tenho 10 para um lado, 10 para o outro, 10 para cima e 10 para baixo, e aí você vai encontrar aí a circunferência total do busto para traçar o seu sutiã. Viram aqui? Eu tenho então aqui como se fosse uma cruz. Você pode também tirar essa medida colocando a fita métrica bem no centro do seio e medindo o raio para baixo. E aí você vai usar essa medida no lugar daquela que eu usei. E aí sim eu consigo ligar esses 4 pontos aqui fazendo uma circunferência. Agora eu vou encontrar o centro do ombro, o centro do decote e o centro da cava. E vou ligar todos esses pontos lá no centro, que é o ápice da pence. Eu preciso de todas essas marcações para poder estar traçando qualquer modelo de sutiã. Então é importante que você tenha essa base traçada e aí você copia sempre em outro papel para poder não precisar sempre fazer esse passo a passo inicial, tá bom? Então eu vou ligar todos esses pontos aqui no centro e vou prolongar essa linha aqui do raio, essa linha horizontal, até a lateral. Daí eu tenho essa base aqui. Agora nessa linha aqui, que eu tô ligando lá no meu ombro, tá vendo aqui? Nela eu vou subir 7 centímetros. Isso porque eu não quero que o meu sutiã cubra todo o meu seio. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais baixo do que a circunferência que tá riscada ali. E com a régua um pouquinho curva, né, uma linha curva, eu vou ligar esse ponto até quase ali na lateral, naquela linha do raio. Agora eu vou ligar essa linha que eu acabei de fazer até na linha da pence de baixo, naquela lateral da pence ali. Assim eu tenho essa peça aqui, que é a peça da lateral do bojo. Por mais que a gente não vá colocar o bojo de fato na peça, essa parte do sutiã é o formato do bojo. Então nessa outra linha que eu liguei lá no decote, eu também vou subir os 7 centímetros. Você pode colocar uma outra medida, isso fica opcional. Eu vou ligar até o centro frente, até aquela linha ali do raio. E depois eu vou ligar. Perceba que se formou uma pence em cima e outra embaixo, não é? Olha só, eu tenho essa peça aqui da lateral, parte do centro. Isso para quando a gente fechar lá na costura ficar um formato redondo do seio. Na parte de baixo aqui da pence, logo abaixo desse formato do busto que eu acabei de fazer, eu vou descer 2 centímetros para a gente fazer a base para encaixar esse bojo. E aí, com o esquadro posicionado no centro frente, eu vou ligar nesse ponto de 2 centímetros, que aí eu vou formar o centro dessa base. Com uma régua curva, eu vou ligar bem lá no centro frente, olha, percebam que ele estava um pouquinho afastado, essa curva estava um pouquinho afastada do centro frente, e eu não quero essa distância, eu quero que fique bem pontudinho. E aí eu tenho essa peça aqui do centro da base, vou cortar uma vez só no centro frente, na dobra do tecido. Prolonguei essa linha aqui até a lateral. Vejam em qual linha que eu posicionei meu esquadro, tá vendo aqui, olha? Bem aqui nesse pontinho do 2, vou ligar até na lateral, que aí eu vou formar essa peça da base da lateral da frente. Então a parte da frente a gente vai ter o bojo e vai ter a base. Só que essa base está dividida em 2 partes, no centro e na lateral da frente, entenderam? A lateral do bojo, o centro do bojo. Aqui eu tenho
a lateral da base da frente e eu tenho o centro da base. Para a peça de trás é muito simples, você precisa também copiar o molde de base das costas. Esse método industrial, a parte de trás também tem pence, mas o método simples, se você não tiver o método industrial, é só você colocar esse ápice da pence aqui da mesma forma, altura e separação de busto. Mesma medida que você colocou para frente, você vai colocar para trás. Daí é muito simples, é só colocar o meu esquadro bem no centro das costas, na altura desse ponto, e traçar uma reta. Agora eu vou pegar essa pecinha aqui, que é o fechamento do sutiã, que é o colchete que fecha bem no centro das costas, e ele vai me dar a base para ser o centro ali, a minha medida. Eu coloquei bem na medida, mas o certo é você colocar meio centímetro a menos, porque quando a gente coloca o elástico de bico, ele acaba ficando maior. E aí eu pego a base do bojo na parte da lateral da frente, e ele vai me dar base para fazer a lateral das costas. Eu fechei, ficou nesse formato aqui, mas eu acabei tirando 6 centímetros. É importante você tirar de 5 a 6 centímetros, porque a gente vai, na verdade, unir essa lateral aqui da base da frente com essa parte de trás, porque, na verdade, o sutiã ele não tem essa emenda, essa peça ela é inteira mesmo. Então, eu tô refazendo ali a medida, tirei 6 centímetros. Essa aqui é a lateral das costas, que vai até o centro das costas. Então, eu tenho aqui a parte do bojo, que eu vou fechar essas duas pences assim, para ficar bem redondinho. Aqui eu tenho a base do bojo no centro e aqui eu tenho a base do bojo na lateral. Vou usar esse elástico para poder fazer o acabamento da base do sutiã e as alças. Vou usar o elástico de bico para decorar, 2 argolas e 2 reguladores de alça, pode ser de metal ou de plástico. Também vou usar esses colchetes, que é o fechamento para sutiã, que a gente tem essas duas pecinhas aqui. Para esse modelo eu estou usando microfibra lingerie, mas eu vou deixar outras opções de malhas lá no blog que você pode usar também para fazer sutiã. E aí eu vou identificar a lateral do tecido, que é onde mais estica, e vou dobrar o suficiente para posicionar as minhas peças. Então a parte do bojo mesmo, do sutiã, eu vou cortar 4 vezes, né? 2 para cada lado. Vou também cortar a base do bojo na parte central, uma vez na dobra. E a parte da lateral, que pega também a parte das costas, 2 vezes, que é essa daí. Percebam que os meus aviamentos, eles não estão na mesma cor do tecido, mas foi proposital para poder contrastar realmente, vocês entenderem melhor o tutorial. Mas vocês podem usar exatamente da mesma cor. Então eu vou colocar a parte do bojo direito com direito, dessa forma aqui, e vou passar uma costura lá no overlock. Se você não tiver, pode usar o zigue-zague. E a parte central da base com a parte da lateral das costas, eu vou unir assim também, dos dois lados, nessa parte pequenininha. Não lembro qual foi a regulagem da máquina que eu usei, mas você pode pegar qualquer outro tutorial de malha, que eu já mostrei aqui no canal, e usar a mesma regulagem pro ultralock, tá, gente? Eu tô usando apenas uma agulha e 3 linhas. Vou pegar esse elástico de bico e vou costurar no direito da peça, com o biquinho para baixo, dessa forma aqui, e eu vou costurar apenas na parte do centro. Tá? No centro do sutiã, na parte que vai ficar para o centro, eu vou costurar com zigue-zague, simples mesmo. Eu dou uma leve esticadinha, mas bem de levinho mesmo, e passo essa costura prendendo esse elástico decorativo na parte central do busto. Depois eu vou dobrar para o avesso dessa forma aqui, eu vou cortar esse excesso que sobrou e eu vou costurar com um zigue-zague triplo. A minha máquina tem essa opção, que é um zigue-zague que tem 3 pontinhos em cada linha. Vou deixar ele no 3 para ficar maior, mas se você não tiver essa opção, você pode usar um zigue-zague comum, só aumenta o ponto para ficar maiorzinho. Daí, quando eu pespontar, rebater esse elástico pro avesso, vai ficar só o biquinho mesmo aparecendo. Fica dessa forma aqui, tá vendo? Ó? E vejam que a costura não arrebenta. Agora eu vou pegar essa parte do bojo que eu já preparei e vou encaixar lá na base, que a gente já uniu o centro com as laterais. Eu vou só alinhar essas costuras aqui do centro e vou alfinetando. Como é uma costura curva, a gente vai dando aquela leve esticadinha, bem de leve, para poder costurar, e a gente vai encaixando esse bojo na base para dar o formato ao nosso sutiã. E aí fica dessa forma aqui, tá vendo? Agora eu vou pegar esse elástico aqui e vou medir exatamente a medida da base. Então eu vou medir de uma ponta a outra sem tirar nada.
porque essa parte é legal que fica exatamente da mesma medida para não ficar apertando. Vou pegar o elástico de bico e vou medir exatamente no tamanho da parte de cima, da lateral do bojo até aquela lateral que vai nas costas. E aí eu vou cortar 2 vezes, né, para um lado e para o outro, para poder fazer o acabamento. Com o zigue-zague comum, pequenininho mesmo, eu vou costurar no direito do tecido aquele elástico da base para fazer o acabamento. É importante a gente ter o cuidado de não deixar sobrando o tecido para fora. Eu tenho que alinhar certinho a pontinha do elástico com o tecido, porque se sobrar depois eu vou ter que aparar para a gente ter um acabamento bem limpinho. Então a gente costura bem devagarzinho, dá uma leve esticadinha e vai costurando, costurando até chegar lá no finalzinho. Fica dessa forma aqui. Agora é só virar pro avesso e rebater. Eu não preciso deixar esse elástico aparecendo, tá? Ele vai ficar só no avesso mesmo. Então aqui eu também vou usar o meu zigue-zague triplo, mas como eu falei, se você não tiver essa regulagem na sua máquina, é só usar o zigue-zague comum, aumentando o ponto para 3 ou 3,5. E aí você rebate tudo. Vou fazer a mesma coisa com a parte do bico, que eu vou fazer o acabamento da parte superior, na lateral que ficou faltando. Coloco o biquinho para baixo, no direito da peça, e vou costurando com o zigue-zague comum, pequenininho, bem na beiradinha. Só que dessa vez eu vou esticar o elástico para poder lá em cima no topo do bojo sobrar 2 centímetros, tá vendo aqui? Porque aqui eu vou colocar a argola pra gente montar a alça. Então a gente cortou exatamente da mesma medida, mas como eu tô puxando para sobrar lá em cima, vai acabar dando aquela tensão necessária para a peça não ficar frouxa. Agora eu vou virar por avesso dessa forma aqui, deixando só o biquinho para fora e vou pespontar, rebatendo esse elástico com o zigue-zague maior. Na sequência, naquela pontinha que ficou sobrando lá em cima, eu vou encaixar a argola e vou deixar a sobra pro avesso, dessa forma aqui. Agora eu vou costurar com o zigue-zague bem pequenininho, deixo bem no 1, faço isso dos 2 lados do busto, ó. Na parte do centro das costas eu vou encaixar nesses colchetezinhos, então eu abro, encaixo a peça bem ali dentro, vendo? É importante você testar a posição para você não colocar errado, porque eles têm que encaixar certinho. Daí eu coloco um zigue-zague bem pequenininho, tá vendo? Essa primeira parte eu coloquei os colchetes para cima e a segunda peça eu tô colocando os colchetes para baixo, pra gente poder conseguir fechar depois. E aí eu coloco o zigue-zague bem miudinho e costuro bem na pontinha para ficar bem resistente. Para as alças eu cortei 40 centímetros daquele elástico que eu coloquei na base. Se você for fazer um modelo G ou extra grande, aí você pode colocar 50 centímetros. Mas nos demais tamanhos você pode usar 40 mesmo. Eu vou encaixar esse elástico de fora para dentro na argolinha. E na outra ponta eu vou colocar o regulador de baixo para cima e depois de cima para baixo, dessa forma aqui. Vou trazer ele até lá na frente e nessa sobrinha de mais ou menos uns 3 centímetros, eu vou colocar por baixo assim, ó, de cima pra dentro, tá vendo, ó? E com a ajuda de algo pontiagudo, pode ser um alfinete, um abridor de casas, eu vou puxar dessa forma aqui, pra poder encaixar por dentro desse regulador de alça. Tá vendo? Vai ficar por dentro dessa forma aqui. E aí eu vou prender só na parte de trás, pra não aparecer a costura do lado externo, com um zigue-zague bem pequenininho e prender essa pontinha, daí eu já consigo ter a minha alça regulável. Na parte de trás eu vou entrar 12 centímetros e vou prender a outra ponta da alça, dessa forma aqui, ó, dobrando. E bem na pontinha eu também passo um zigue-zague bem pequenininho. Se você quiser, você pode prender essa alça pegando toda essa parte aqui, costurando na base antes de prender esse elástico aqui. Aí vai ficar uma alça mais reforçada, mas isso é opcional. E aí eu já tenho a minha alça regulável certinha, tá vendo? Agora é só ir pra máquina e fazer as costuras que eu falei. Para finalizar, é só colocar um lacinho bem no centro da frente com zigue-zague miudinho e o nosso modelo tá pronto. Como eu falei, não é um modelo muito simples. Se você sentir um pouco de dificuldade, é só você voltar e assistir novamente e com certeza com a prática você vai conseguir. Veja agora o resultado do nosso modelo de hoje.
Meninas, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E com certeza nós vamos fazer um modelo de sutiã forrado com renda, sutiã com bojo e vários outros modelos que vocês vão adorar aprender, eu tenho certeza. Então a gente tem um encontro marcado amanhã, e não se esquece, eu te espero aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau!